Cara, foi tipo assim, eu conheci primeiro o seu trabalho e depois, por acaso, a gente se conheceu num trabalho que a gente fez junto, né? Que foi um trabalho que foi um projeto de um futebol, que a gente vai falar um pouco do seu trabalho, que o seu trabalho, essas ilustrações, ela tem muito a ver com futebol, cara. Isso é, Sim. é uma coisa que eu quero perguntar pra você, que eu tenho dúvida, é uma coisa muito interessante, que eu vejo que o seu portfólio ali tem muito trabalho de futebol, e eu sei que futebol é uma coisa que você gosta pra caramba de fazer, você vai e assiste os jogos, você é corintiano, né? Você tá bem por dentro, né, cara? Então, pode dizer. assim, eu sou corintiano desde antes de nascer, assim. Meu pai é Já muito era. Antes de corintiano. nascer, o cara era corintiano. Assim, não, mas exatamente, porque assim, o meu pai é muito corintiano e quando minha mãe ficou grávida, a única certeza é que eu seria corintiano, independente de quem ia vir aí, qual que era o nome, Antes do eu já ia sexo, ser corintiano, sabe? Já era certo isso aí. E aí eu sempre, quando eu comecei a ilustrar, fazer as minhas paradinhas pra me botar a minha cara no mundo aí com as ilustrações, eu fazia uns desenhos que não necessariamente tinham a ver com futebol, mas eu sempre gostei muito, né? Porque eu pensava assim, pô, eu vou acabar entrando num nicho, não é isso que eu quero fazer umas coisas mais separadas, mais, enfim, fantasiosas. E aí, um dia eu cheguei e falei assim, pô, preciso fazer uma ilustração do Corinthians, tá ligado? Porque eu gosto muito de futebol e eu vou fazer isso. E aí eu fiz e, cara, ela, assim, bombou no Twitter, no Instagram, e aí eu falei, cara, achei meu nicho, tá ligado? Vou começar a fazer coisas assim, porque, primeiro que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, que tenha muito a ver comigo, e, enfim, é uma coisa muito, que todo mundo que gosta de futebol tá envolvido ali, sabe? Então, eu comecei a fazer muito trabalho voltado pro futebol, assim. E, enfim, isso abriu muitas portas, inclusive, que nem o Porim comentou do trabalho da Copa. Eu acho que foi, assim, uma coincidência muito grande e o universo conspirando para tudo acontecer, porque eu tava muito focado em fazer essas ilustrações de futebol e o Itaú tava para lançar a campanha de Copa do Mundo, que já era o ano de Copa, e eles falaram assim, pô, encontrei um moleque que vai fazer as ilustrações, sabe? E eles me chamaram para fazer as ilustrações da campanha de Copa do Itaú, assim. Cara, então, que foda. Tipo, foi eles que chamaram você, eles viram seu portfólio e mandaram um e-mail, entraram em contato com você? Foi assim. Viram o seu trabalho, como que foi? Foi assim, em 2021, quem entrou em contato comigo foi a Agência África, né? Sei. Sabe? A agência de publicidade. E em 2021 eles entraram em contato comigo pra fazer umas ilustrações que não eram sobre futebol, não tinham nada a ver, era de uma outra campanha lá. E não rolou, mas eu fiquei no radar deles, assim, sabe? Porque, enfim, quando chega um cliente muito grande, você quer se fazer presente, né? E aí eu fui lá, mandei mensagem, mandei propostas, enfim. Fiz a minha parte ali, sabe? Pra não deixarem passar. E aí não rolou o trabalho e tal, não sei o quê. E aí no começo de 2022, me mandaram uma mensagem, um e-mail, falando assim, pô, a gente vai lançar a campanha de Copa do Itaú e a gente pensou em você. Porque você tem esses trabalhos aqui, papapá. E aí as referências do briefing que eles mandaram era só ilustração minha, assim. Caramba. Só tudo de futebol. Aí eu falei, putz, mano. Então, peraí, eles mandaram... quando eles foram... te mandar como eles mandaram você... Eles mandaram Sim, você eu era referência. como referência. Exato. Eles falaram assim, então, cara. a gente gostou dessas ilustrações, a gente quer fazer umas coisas dessa linha, assim. Só que era só ilustração minha. Aí você falou assim, então, você tá falando com o próprio. Não, aí eu falei assim, nossa, eu fiquei, tipo, muito lisonjeado, sabe? Porque eu falei, cara, eu fiz os meus trabalhos, assim, pessoais, sem nenhuma pretensão de tornar uma coisa muito grande, eu só queria estar movimentando minha página ali e fazendo coisas que eu gosto. E do nada, isso virou referência pra fazer um trabalho, sabe? Tanto que tem muitos trabalhos ali que eu fiz que era basicamente assim, cara, tenta fazer o mais próximo, porque é isso que a gente quer, sabe? Sim. A gente quer isso aqui, e eu fazia e falava, mano, show, tá ligado? Eu quero fazer isso. Quando eles entraram em contato com você pra fazer o primeiro trabalho, era de futebol também? Não, era alguma coisa do Rock in Rio, assim. Mas já era uma concorrência, né? Só que era, enfim... agência de publicidade, né? Então os prazos são meio rápidos e tal. E eu não ia conseguir entregar o que eles precisavam. E acabou não rolando. E esse da Copa aí foi quanto tempo antes da Copa, mais ou menos? Putz, cara, eu não vou lembrar exatamente, assim, mas acho que a Copa foi no final do ano, né? 2022, foi novembro. Eu acho que o primeiro contato deles comigo deve ter sido em maio. Pode tá crer, ligado? cara. Tipo, maio... Não, talvez até um pouco antes. Maio. Mas aí começa
negociação de contrato, valores, e aí tem a aprovação do Itaú, né, do cliente, junto com eles, aí vem rodada de negociação, enfim. É um negócio que se estende por muito tempo. Exatamente. Tipo, do primeiro contato, que deve ter sido lá para maio, talvez um pouco antes, até eu começar a trabalhar de fato, deve ter sido uns 5 meses, assim, 4 meses. Então quando Desde você o começou a primeiro fazer contato? o Desde o trabalho... primeiro contato, tipo, de eles mostrarem referências, eu fui numa reunião lá com eles e tal. Até eu, de fato, pegar a caneta e fazer o desenho, sabe? Foi uns 4 meses. Então quando você começou a fazer, já tava próximo da Copa, então. Ou não? De certa forma. Porque, tipo, era maio, né? Olha Não, mas só é isso, que né? assim, eles também não... É porque, assim, trabalho muito grande envolve muita gente, né? Aham. As minhas ilustrações eram uma parte. Tipo, eles começaram a fazer vídeo de divulgação com influencers no meio do ano. Aí as outras coisas foi indo por etapas, né? E as ilustrações, elas iam ser muito mais focadas... A gente usou um pouco antes da Copa, mas elas eram muito mais focadas no período da Copa mesmo, enquanto os jogos estivessem acontecendo. Então, por isso... Deu pra deixar mais pra frente, assim. Entendi, cara. Porque como ia ser só em novembro, dava pra dar uma esticada, assim. Entendi.